Olá! Oi! Deu certo. Acho que vai ter que virar ao contrário, que assim você tá de lado. Oi? Tem que deixar em pezinho. Tem que deixar em pezinho mesmo, senão você vai ficar com a cabeça de lado. Ah, entendi. É, E aí, bem, oi. Tudo bem? Prazer te conhecer. A gente já prazer. tá se falando há uns dias, agora a gente tá se vendo, né? Sim, prazer. Adorei o Que convite, legal. uma oportunidade muito legal de falar, ainda mais nesse momento que a gente está, não é? E Exato. fiquei pensando nisso, que, claro, é um pouco triste e exaustivo pensar nisso, mas é necessário a gente falar sobre esse assunto e Sim, sim. trazer isso à tona e conversar sobre a nossa história, né? Não, com certeza, com certeza. Eu queria, antes da gente começar a entrar no assunto do livro e tudo mais, eu queria que você se apresentasse para a galera que não te conhece, que veio pelo meu perfil, e depois eu me apresento para quem está vindo aí do seu perfil. Então, pode começar. Quem é Cláudia Lage? Bem, eu sou escritora e roteirista e a Manu me chamou para conversar sobre o meu último romance, que é esse aqui, sobre a busca da memória, né, da história das guerrilheiras na nossa ditadura e brasileira. E, na verdade, é a busca de um rapaz pela memória da mãe, pela história da mãe, dele acabou se tornando a busca também da memória de um país, né, o Brasil, e as coisas foram se entrelaçando. Então, é um livro que fala de memória, fala das mulheres guerrilheiras, fala também do percurso dele como homem dentro desse mundo e faz o apagamento da história e também da história das mulheres, né? Então, é meio que um resgate dele Sim. como homem nesse mundo também, né? Uhum. Legal. Para quem está chegando aí pelo perfil da Cláudia, me apresentar rapidinho. Meu nome é Manu Mairim, que eu sou jornalista. Trabalhei muito tempo em rádio, trabalhei na extinta MPB FM. E aí, desde que a rádio acabou, eu tenho entrado nesse mundo digital, além de fazer assessoria de imprensa também. Então, aqui no Alguém Viu Meus Óculos, que é esse Instagram, que também tem um canal no YouTube, a gente fala de cultura, fala de entretenimento, mas sempre com uma pegada questionadora, tentando entender a mensagem daquela obra ou por que que essa obra nasceu nesse momento, o que que ela significa dentro da sociedade. Então, quando a editora entrou em contato comigo com o release do seu livro, eu falei, é tudo a ver com o que a gente trata aqui, porque a gente fala muito do ser mulher, do feminismo e de ser mulher na sociedade. Então, assim, eles falaram, cara, é a cara do canal, vamos fazer alguma coisa juntos? Eu falei, muito, né? E aí, queria até gravar uma entrevista pessoalmente e tal, mas a vida tá aí que a gente vai fazendo live à distância, né? Porque é o que tá dando. Eu queria que você Sim. começasse, então, que você já falou um pouquinho do enredo do livro e tudo mais, me dizendo como que surgiu a ideia para escrever esse livro, né? Se alguma coisa na sua vida que te fez lembrar, te fez ter ideia, ou foi um instinto de pesquisadora, enfim, o que que foi? Eu sempre tive esse tema como um tema curioso pelo silenciamento, sabe? Eu lembro que na minha geração a gente não se falava disso. E Uhum, nós somos, e a minha geração é a geração dos filhos dos filhos da ditadura. Então, uhum, e era um assunto totalmente encoberto. E isso me incomodava muito. Então, eu sempre fui muito atrás das informações desse assunto. Não que eu tivesse pensado em escrever um romance sobre isso, mas era um assunto que sempre me chamava a atenção. E eu tive uma. Quando era adolescente, eu fiz um curso de astrologia e que a minha professora, que era minha vizinha, Aparecida maravilhosa, se a Alda estiver vendo a Aparecida, mãe da Alda, e foi uma pessoa importante.
para mim, e ela um dia me contou que ela tinha sido torturada, presa. E depois de anos assim que a gente se conhecia, que ela me contou isso. Então eu fui percebendo que era algo muito entranhado e muito doído em quem tinha passado por aquilo, a ponto também da própria pessoa não conseguir muito falar sobre isso. Então era tanto o apagamento, né, que a anistia provocou, quanto aquela necessidade de colocar aquilo para algum lugar, sabe, para você poder sobreviver e seguir adiante. E depois disso tudo, eu vi uma foto, isso já foi em 2011, quando estava a Comissão Nacional da Verdade no governo Dilma, trazendo as histórias à tona, né, da ditadura e da repressão. Eu vi a foto na internet tem muitas fotos, se você procurar, Sim. sobre guerrilheiros, e um dia eu me deparei com a foto de uma guerrilheira morta. Aí essa foto me impactou tanto que eu fiquei me perguntando o que havia atrás dessa foto. Quem tirou essa foto? Essa posição que ela estava era a posição que ela realmente estava quando morreu, quando mataram ela? Porque ela estava de olhos abertos, porque ela estava nua. Foram várias perguntas que não saíram da minha cabeça. Então o romance meio que foi o romance começou para responder um pouco essas perguntas. Eu comecei a escrever e imediatamente me veio um personagem, o Daniel, um protagonista masculino, que eu a princípio achei que poderia não ser, poderia ser uma mulher atrás da memória da mãe, mas depois eu entendi por que veio ele, sabe? Porque ele veio, porque ele representa também uma voz e uma aproximação com o feminino que necessita de resgate. Então veio ele em busca dessa memória feminina. Não, é bem interessante o fato dele ser homem, né? E tem uma outra coisa que é muito interessante também, que eu acho no livro, que a gente conhece a Milena, a Melina, perdão, a família dela, pelo que ela conta, meio que passou batida ali pela ditadura. Não era um tema que se conversava muito em casa, ela acabou que não conhecia muita coisa. E isso é muito comum, né? A gente hoje em dia encontrar pessoas que ditadura era ótimo, ditadura, as pessoas trabalhavam, não tinha ruaças. Esse é um grupo que existe também, né? Então foi muito importante você fazer o encontro dessa dupla nesse livro, né? E você sabe que isso veio depois de 2016, porque eu comecei a escrever o livro em 2011. E aí eu parei por várias coisas na vida, assim, vários trabalhos, outras coisas, engravidei, tive um filho. Escrevi durante a gravidez por bastante tempo, foi muito importante isso para mim, em relação ao corpo, né? Então, tudo que no livro está em relação à mulher com o seu corpo, a gravidez, a relação com a barriga, com o filho, com isso, tudo veio dessa experiência que eu tive com a gravidez e com o primeiro ano com a André, né? Mas isso começou, na verdade, antes do golpe. Quando eu comecei a olhar ao redor, eu acho que muita gente teve essa mesma impressão, que você olha ao redor e aquelas pessoas que você achava que eram pessoas conscientes, politizadas, de certa forma, Tô rindo de nervoso. coerentes, com opiniões absurdas. E você vê isso, pessoas que não prezavam a democracia com um discurso hipócrita em cima disso, né? Então aí a gente viu isso crescer como país no golpe e depois muito mais nas eleições, né, de 2018. E eu fiquei tão tocada e horrorizada com isso que o livro ele foi sofrendo várias transformações. E uma das transformações foi essa, que era necessário colocar esse olhar
do alheamento, da alienação, da cegueira, da ignorância, porque o nosso país, historicamente, ainda é um país que tem uma amnésia muito grande, e como nação, há muita ignorância da nossa própria história, né? Então, quando eu compreendi isso, o livro mudou bastante. E entrou Pois é. isso. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, pode ir. Porque a gente, você falou dessa ignorância histórica que a gente tem mesmo, e definitivamente o fato da gente não passar limpo essa história da ditadura faz com que esses discursos existam, né? A, a forma como foi feita essa transição, essa anistia para todos e tudo mais. E aí, quando você tenta fazer uma comissão da verdade, ela mal começa, já acaba, tira todo mundo e dá esse giro, assim. Então, você acha que esse fato da gente não passar limpo, não julgar quem deveria ser julgado e tudo mais, fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje? Sem Daí, de dúvida. acordo com as suas pesquisas e tudo mais? Sem dúvida, Manu. Eu acho que a gente está pagando um preço muito alto e vendo agora o que está acontecendo e vendo as pessoas, que não é à toa que muitas pessoas que votaram na criatura, não consigo nem falar. Aquele que não deve ser nomeado. Muitas pessoas que votaram nele são pessoas que estão com esse discurso de precisamos trabalhar, você tem que quebrar o isolamento. É o mesmo tipo de... Vem do mesmo lugar de ignorância, de não olhar a sociedade, de não olhar o todo. Vem exatamente do mesmo buraco, né? Então, no livro, quando houve o golpe em 2016, eu não consegui parar, eu não consegui escrever mais. Eu estava com mais de 100 páginas escritas, mas eu travei ali. E eu demorei um tempo para entender que o tom do livro, ele não fazia mais sentido, sabe? O narrador, o Daniel, do jeito que ele estava, que é bem diferente do que está hoje, ele não fazia mais sentido. E eu demorei a entender por que ele não fazia mais sentido. Até que eu entendi, e para mim ficou claro que era porque eu tinha colocado o Daniel como um narrador que contava aquilo como uma memória muito distante. Ele não se sentia ameaçado. No mundo do Daniel contemporâneo, a democracia estava garantida. Ele queria descobrir a história dele, mas aqui tá tudo certo. Ele só precisava se encontrar por uma questão pessoal, né? Era uma questão pessoal que afligia ele, mas que não desestruturava ele. No aqui e no agora. E aí, quando eu percebi isso, o livro, eu reescrevi tudo, colocando todos esses personagens em risco. Em risco de também serem atingidos por esse horror, em risco de ter que pagar o preço pela ignorância, pela cegueira, pela falta de memória, falta de conhecimento. E por isso que o livro foi ganhando um ar mais fragmentado. Ele foi ganhando uma outra estrutura. E outra coisa muito interessante também do livro é que ele vai mostrando realmente como essa condição política e tudo mais vai afetando cada um dos envolvidos. Então tem a Melina que a família não vivia isso, não estava preocupada com isso, mas dentro da família de quem viveu, que é no caso da mãe do Daniel, que era uma guerrilheira, você percebe como isso afetou o filho, que não conheceu a mãe, mas também o pai dela, né? Como que ele teve que lidar com isso. Então, é bem legal, assim, na história, entender que tem toda uma situação ali, muita gente envolvida, né? E aí, falando da mãe do Daniel, dentro aí das suas pesquisas, tudo mais que você fez, como é que a gente pode diferenciar a vida, né? A atuação de uma guerrilheira mulher e um guerrilheiro homem, né? Como que suas vidas particulares são afetadas e tudo mais? Eu li bastante livros escritos por guerrilheiras, ex-guerrilheiras, né, com depoimentos, e também guerrilheiros. Então,
final de 60, 70, ela era o próprio símbolo de uma transgressão que ia além da transgressão política, né? Então, a transgressão da revolução sexual, o uso da pílula, a mulher que era guerrilheira, ela começou a sonhar com... Quer dizer, ela já sonhava, mas ali ela começou a atuar como um sujeito social, como alguém que parou de colocar em primeiro plano o sonho que davam para as mulheres, né? Vamos casar, vamos ter filhos e como algo principal ali. E elas começaram a jogar isso para o lado. Eu falei, eu quero a justiça social, eu quero acabar com a desigualdade, eu quero ter mais liberdade. E essa mulher, quando ela era presa e chegava na sala de tortura, ela era tratada não só como uma guerrilheira, alguém que estava indo contra a repressão do Estado, mas ela era tratada como uma pessoa que a sua condição de mulher não valia nada ali, né? Porque ela não estava em casa cuidando da família, ela não estava cuidando dos filhos, ela não queria casar, e por que ela tinha se metido nisso? Então, era uma violência que não era vinda só da questão política, mas era uma violência sexual, porque muitas foram estupradas, né, violentadas, era uma violência psicológica muito grande e moral também, né, porque eram xingadas, né, de tudo, né. Eu nem gosto de colocar, eu nem achei que a questão da violência era algo tão importante no livro para ser escrito ali mesmo. Poderia ter tratado a violência de uma forma mais sutil, ou na elipse, em alguns momentos. A maioria, tanto que uma parte do livro não tem isso de forma explícita. Mas eu achei que era importante dizer, ter esse xingamento, esses palavrões, para aumentar a carga, sabe, mesmo da violência, para se sentir a diferença dessa violência, né? Os homens, eles eram, claro, torturados também, mas a condição deles como homem nunca era questionada. Né? Nunca era Estava no plano do político, realmente, né? Da mesma forma, os gays e os negros eram muito violentados também pela própria condição, por serem gays e negros, como a mulher. E historicamente, falando da situação da mulher, mas também gays e negros, historicamente as suas condições elas são dentro de guerras, né? Isso afeta muito. Então, falando das mulheres, em qualquer guerra, você violentar a mulher é uma forma de você impor o seu poder para o marido dela, falar quem está mandando aqui agora sou eu. Para você mostrar que manda, você violenta a esposa, violenta a filha. Então, essa condição de ser mulher, ela sempre foi, né, complicada ali. Ganhava ênfase em períodos de guerra quando se tratava de violência sexual, né? E eu estava pensando também, lendo o livro, sobre a questão de ser mãe, né? Assim, porque muitas mulheres, elas foram presas grávidas. E você ter o filho nessa condição e a escolha que você tem que fazer é diferente ser mãe e ser pai, né? Você tá com a sua mulher grávida e você sair para a guerrilha, ou você estar grávida e sair e ser presa e tudo mais, né? Como que foi também? Você já falou um pouquinho, né, de que muito disso surgiu quando você estava grávida. Imagino que essa situação tenha ganhado uma nova cara para você, né? Quando você se viu grávida, imaginando essas mulheres nessas condições, né? Tem coisas que você faz, depois você fica pensando por como que eu fiz isso. Como que foi possível isso, né? Mas eu li muito, fiz muitas pesquisas durante a gravidez e muitos casos dessas mulheres guerrilheiras que eram grávidas. Vi documentários e relatos e coisas bem violentas e difíceis e trágicas até.
Mas eu acho que eu estava tão imbuída ali, já lá naquele universo, que aquilo meio que meu corpo foi meio que lidando com aquilo de uma forma, digamos assim, criativa. Vamos pegar isso para o... Uhum. Porque eu não lembro de ter ficado de forma alguma impressionada, como se aquilo fosse prejudicar a Sim. minha gravidez, sabe? E realmente foi tudo tranquilo, mas a parte que você está citando, eu acho que é a parte do casal na clandestinidade, não é? Uhum. Que a menina descobre que está grávida e ela tem que ir para uma ação e ela está grávida e ele Sim. não quer que ela vá e ele acaba trancando ela, se Uhum. com ela e ela pensa se pula a janela, se não pula, né? E Uhum. acaba pulando por causa do bebê, pensando que aquilo Uhum. poderia matar a criança, né? Porque é muito, muito recente. Eu acho que a gravidez me fez entrar em contato com o corpo como eu nunca tinha entrado até então, sabe? Uma percepção de que aquilo é realmente um gerador, sabe, de vida, Sim. e uma força vital ali muito grande. E, e eu acho que colocar a mulher ali como grávida, ali como guerrilheira, foi meio que na verdade, foi meio que uma necessidade de reforçar essa força vital, sabe? Como se Uhum. a gravidez ela não estaria fora daquilo, sabe? É uma forma de resistência também você acreditar no mundo e estar grávida. Uhum. Hoje, Antes você tinha falado. Fala, fala. não, falando que hoje em dia seria talvez um outro pensamento, mas naquele momento, Aham. perto do E, fim do e mundo. escrever, imagino que tem um pouco isso, né? Para você escrever o seu livro, acho que tem um pouco de. O momento que você está passando, vivendo, influencia na tua escrita, não tem jeito, né? Claro, totalmente, totalmente. Como isso que eu te falei da percepção dos alienados ao redor, Uhum. que saíam daquele Pois é. chavão de ele é uma pessoa ignorante. Não, não é, mas é. Né? Então, e também essa elite que se desmascarou completamente. Né? Uhum. Todas essas vivências foram muito, muito importantes para o livro. Eu queria só te contar uma coisa sobre Diga. as guerrilheiras, que um dos documentários que eu vi foi na GNT, se não me engano, uns documentários que eu vi, a guerrilheira já há muitos anos, né, uma senhora agora, contando que quando ela tinha mais ou menos 18 anos, ou 19, muito nova, ela estava começando a namorar, estava transando, e aquilo para ela era uma descoberta maravilhosa da sexualidade ali, de não pensar em casamento, mas de curtir aquele momento com o namorado, que aquilo tudo era Uhum. incrível. E ela começou a tomar pílula, porque a pílula permitiu isso. E não preocupação em engravidar, porque se engravidasse, acabou, né? Teria que casar. Sim. Aí as funções sociais do patriarcado engolem, né? Tanto o homem quanto a mulher nesse momento. Uhum. Então, para ela era uma liberdade muito grande. E ela também estava começando as ações como guerrilheira, só que ela tinha parado um tempo por algum motivo. E não estava mais fazendo nenhuma ação por algum tempo, algum desentendimento com os grupos, alguma coisa assim. Mas ela estava andando na rua, provavelmente ela já tinha sido fichada como uma pessoa envolvida em algum grupo ali revolucionário, e ela estava andando na rua com uma bolsa e de repente um policial se aproximou dela. E esse policial pediu para ela abrir a bolsa. E ela lembra que pensou assim: eu não tenho nada, eu não tenho nenhum livro suspeito, não tenho arma, não tenho panfletos, não tenho nada. Então ele não vai poder me acusar de nada, a não ser que ele dê meu nome. Né? Foi o que ela Uhum. pensou rapidamente quando ele revistava a bolsa dela. Aí ele
e bota a mão dentro da bolsa dela e tira uma cartela de pílula anticoncepcional. Hum, E meu quando Deus. ele fez isso, ele prendeu ela. Então, ela foi levada para o DOPS porque ela estava carregando uma cartela de pílula anticoncepcional. E não porque estava com algum elemento de esquerda ali, alguma coisa que comprovasse que ela era guerrilheira, urbana. Então, isso só comprova aquilo que a gente falou da Sim. questão da mulher como um elemento extremamente transgressor dentro desse sistema que não era só a repressão do Estado. Era uma raiva muito grande por ela estar saindo daquele lugar imposto, né, pelo patriarcado. Uhum. E Exato. isso me marcou muito também. Eu quase coloquei isso no livro, mas eu acabei não colocando. Mas, para mim, essa história ela representa essas mulheres no livro, sabe? Muito. E, e sempre fala, não sei se foi Simone de Beauvoir, mas acho que sim, que fala que no, em momentos em que a gente está com a estrutura política balançando, parece que a mulher ela volta alguns passos, né? Então a gente está aqui nesse momento muito, não a mulher, né? A sociedade com relação à mulher. A gente volta alguns passos. Então a gente está nesse momento político que a gente tem agora e aí a gente tem toda a discussão sobre aborto e sobre tudo mais. Tudo isso volta 25 casas e você olha ali o ministério e é basicamente composto de homens brancos de meia idade, que não são nem de longe a maioria da população, nem por ser homem, nem por ser branco. Então, assim, parece que é isso, né? Que a gente tem que prestar atenção nessas mudanças políticas, em questão de voto, em questão do momento político que se passa, porque a nossa integridade física realmente é ameaçada, né? Assim, o que a gente tem direito a saúde, o que a gente tem direito na hora de falar e tudo mais, a gente volta muitas casas quando a política dá uma balada. Os homens inventam um monte de coisa lá e a gente que na hora do vamos ver é quem sofre, né? Assim, porque é quem vai jogando pro lado, né? É muito louco isso. E o corpo da mulher, por isso que se chama o corpo interminável, porque o corpo da mulher ali representa esse lugar de descarrego, digamos assim, e o Uhum. foco da violência, quando ela explode, muitas vezes explode sobre o corpo da mulher. Né? Na Sim. questão do aborto, na questão da violência contra a mulher, na própria questão da falta de um pré-natal, né? De acesso, em todas as questões, o corpo da mulher está ali em risco. Né? E E não. tem essa coisa de que homem respeita muito outro homem, né? Então, na hora de descarregar a raiva, vai na mulher. Na série do Handmaid's Tale, a personagem principal tem uma hora que ela fala assim, ela fala, o homem tem medo que a mulher ria da cara dele, porque senão vai afetar o ego. A mulher tem medo de ser assassinada por ele, entendeu? É uma coisa muito louca. Essa frase é da Beauvoir, essa frase é de uma feminista. Eu esqueci quem. Eu vi na série, não lembro. Não, do Handmaid's Tale, agora eu não lembro. É, Se é de algum. é perfeito isso. Né? Uhum. O que mais que eu queria falar sobre isso? Peraí, fiz mais uma. Pode falar. Mas me Porque fala mais depois uma. eu vou entrar para falar da estrutura do livro. Então, se quiser continuar falando aí da questão da mulher, mais alguma coisa. Eu posso ler uma coisa que eu anotei, que eu acho que Pode. eu não queria esquecer de falar, porque eu acho que tem a ver com o nosso momento. Porque eu acho por exemplo, você lê o livro e para quem lê o livro lembra da parte das duas mulheres com a criança Uhum. no, no, no na clandestinidade, no aparelho, escondidas, né? E aquele momento em que elas que não é uma transa, né? Mas é quase uma transa ali, e que a
a narradora, ela se lembra do que aconteceu com ela, né? Do estupro e na tortura da gravidez, que depois da gravidez interrompida e tal. Aquele momento, para mim, ele representa uma recuperação de um afeto possível, né? Mas não sexual, mas um afeto humano, né? A nossa troca de afeto e a crença que é possível ter esse afeto, sabe? Entre as pessoas, e a confiança e a entrega. Mas isso, eu fiz Duas Mulheres, que eu acho que isso só seria possível, esse resgate só seria possível através de uma mão feminina, sabe? De um toque feminino. Então, por isso que foi naquele momento que eu queria que o livro, que ele, dentro da violência, né, e dos riscos e todos os rompimentos, ele tivesse essa camada de ternura que salva, né? Dessa rede de mulheres e dos homens que também entram nisso. Como o Daniel vai rompendo com aquele lugar distante do feminino, e ele vai se aproximando disso. Aí eu queria ler isso que eu escrevi aqui, que é um pouco sobre isso, né? Que o livro nasceu dessa ideia, na verdade, né? Que a busca da memória de uma mulher e a busca da memória de um país teriam a busca de uma mesma origem, né, para o protagonista. Há um entrelaçamento entre essas duas coisas, né? Um sentimento que vem do apagamento e do silenciamento da história das mulheres como sujeitos sociais e também do Brasil como uma nação possível. Então, isso acho que quando eu terminei de escrever o livro, isso para mim ficou muito claro, essa ideia. Não, isso é bem isso mesmo. E nesse livro você usa diversas, enfim, estruturas narrativas diferentes, né? Você vai passando por diversas formas. Isso foi muito interessante no meu processo de leitura, que a gente vai entrando naqueles personagens, assim, é quase físico, você quase sente o que aquelas pessoas estão sentindo ali, exatamente pelo processo de escrita. Isso foi muito legal. Enfim, como é que foi esse momento, essa construção? Você meio que foi, sei lá, pensando na personalidade, e aí isso afetava? Viajei aqui, não sei. Como é que foi esse processo? Primeiro, eu queria construir uma história que não fosse exatamente uma história. Quer dizer, eu queria escrever um livro que não fosse o resgate de uma história, mas exatamente dessa impossibilidade de juntar e formar uma história, com início, meio e fim. Então, essa ideia dos retalhos vem muito dessa ideia de que é impossível você resgatar uma verdade que é apagada. E o livro começou a fazer sentido para mim quando ele começou a ser um livro sobre perdas e não sobre uma história. Na verdade, é um livro sobre a perda de uma história, que é impossível você recuperar. E no caso é a história da mãe do Daniel, mas também é a história do país. No caso, a nossa história da ditadura. Que nós temos bastante coisa, mas não temos realmente. A maior parte da população não sabe, não tem consciência de tudo que foi. E não só não sabe, como faz uma distorção, né, usada politicamente, né? Então, isso tudo meio que formou, sabe? Trouxe a estrutura do livro naturalmente. Quando eu percebi que eu por muito tempo eu fiquei como trazer para o livro a história da Júlia, que é a história da mãe do Daniel. Eu trago ela, eu mostro ela como realmente eu acho que foi. É possível isso, sabe? Fazer capítulos. Aqui é a Júlia, assim, assim, assim. Eu fui percebendo que não, a Júlia talvez nem apareça. Aí eu pensei, bem, talvez a Júlia nem apareça no livro. Mas se a Júlia não aparece no livro, quem aparece?
Então, a ideia foi que as outras mulheres, que uma delas bem pode ser a Júlia, ou não, os recortes dessas histórias que poderiam ter acontecido com a Júlia ou não, elas aparecem, Uhum. cortam a narrativa do Daniel, porque o Daniel ele tenta escrever a história, né? Ele tenta, tem uma coisa, tem uma camada do livro que é sobre a escrita, né? Então ele tenta resgatar isso, escrevendo, só que ele não consegue. Então a ideia foi que aqueles cortes fossem, na verdade, não é ele na minha cabeça, cada leitor tem, né? Mas na minha cabeça não é ele escrevendo aquilo. Ele é invadido por aquilo. É uma Uhum. memória, é uma consciência coletiva, é uma memória coletiva, é um sonho, é um pesadelo, é um livro, é um Uhum. documentário, é qualquer imagem recortada que invadiu a existência dele, sabe? Não tem uma lógica de onde veio aquilo. Aquilo veio do apagamento. Sim. Que, Não, e é muito interessante porque a gente realmente se sente angustiado com ele. Essa angústia que você falou de tentar resgatar uma história que não vai conseguir ser resgatada, porque é isso, né? E como Daniel, milhares de pessoas que a gente sabe que não vão conseguir resgatar as histórias de seus pais, seus tios, enfim, pais que viram seus filhos simplesmente desaparecerem, aquela expectativa de que um dia ele vai voltar e vai bater na porta. Esse livro você consegue na sua escrita trazer essa angústia, assim, a gente fica com eles, assim, seja com o avô do Daniel, seja com o Daniel, com a própria Melina, quando ela toma consciência de uma realidade que ela não conhecia. Enfim, tem uma parte que me marca muito, que me marcou muito, que foi ela falando da casa dela em Petrópolis. E ela falando daquela casinha que ela passava na frente todo dia, que ela viajava, e ela não sabia que ali, enquanto ela estava passando, criança, tinham corpos sendo torturados ali dentro, porque era tudo muito escondido e tal. E isso eu falei, né? É isso. As coisas estavam acontecendo aqui, como podem estar acontecendo hoje, e a gente não tem consciência, a gente não está vendo. exatamente. E a Melina foi um personagem que me trouxe essa possibilidade de falar sobre o que fazer quando você tem consciência que é a sua parte, que é a parte alienada. Uhum, É a sua exato. parte, é a sua parte, né, dos seus pais, no caso da família, que no caso não era só alienado por conta do pai, né, dela. Uhum. Não sei se pode dar spoiler. Tem Aí isso, vai de você. tem isso no livro, mas essa história do pai dela é uma história também tirada de leituras e matérias Sim. de jornais, que realmente existiam pessoas que faziam isso, né? Que tiravam fotos Uhum. e escreviam o que estava acontecendo como um relatório para que depois os torturadores lembrassem. Eram pessoas contratadas para isso. Uhum. Depois, algumas dessas pessoas falavam que eram obrigadas, né? Então, tem toda uma história aí de consciência muito mal resolvida e também apagada, porque ninguém mais fala disso. Uhum. Então, É bem. acho que quando o Daniel encontra a Melina e eles engravidam, a grande questão para mim era: esse filho pode vingar vindo desses dois lugares, né? Um de apagamento e o outro de uma alienação e uma violência, não uma violência Uhum. direta, mas uma violência tão grande. É Sim. possível, né? É possível a partir desses dois lugares de tanto não saber, de tantos vazios e tantas lacunas, criar algo consistente, quer dizer, um filho, simbolicamente um Uhum. filho vingar na barriga, ultrapassar
os famosos 4 meses e se tornar um ser? É possível criar alguma coisa, sabe? É toda uma questão que me passava. É possível criar alguma coisa a partir desse lugar que o Brasil é? Está mais afundado ainda agora, né? Eu sempre rio, mas é de nervoso. Eu começo a escutar o Brasil como... Eu sempre rio quando falo o Brasil como tá agora, eu dou uma pequena risada, mas de nervoso. Eu fico nervosa, eu dou uma risada. Porque a gente liga a televisão, tem vezes que eu ligo a televisão e eu fico, gente, dá vontade de rir, de tanto desespero. Que eu olho e falo, não é possível, não é real. Você vê a entrevista, não é real. Isso é uma grande obra de ficção que a gente está aqui dentro. A gente está na distopia, né? Porque é isso, né? As histórias que, no meu caso, eu aprendi na escola a vida inteira e entendi que você para pensar como foi possível. Ou quando você entende sobre nazismo, eu estou lendo um livro agora que fala mais ou menos daquela época e ainda, enfim, não existia, o nazismo ainda estava surgindo, mas você vai vendo sobre Hitler e você fala, gente, mas tem umas coisas parecidas. Começa a dar um desespero, o discurso e a forma de se fazer comunicação. Eu fico, gente, te dá um desespero. Já fico. Porque são coisas muito parecidas de situações que eu aprendi lendo em escola. E aí eu falo, como que foi possível as pessoas deixarem chegar nesse ponto? E agora a gente sabe, né? Como que foi possível? Exatamente. Eu acho que esse caminho que você falou é um caminho de perplexidade que muita gente passou, eu também passei. E isso foi o motivo do livro ter mudado completamente. Porque quando você está muito distante, você tem muita certeza que aquilo não vai acontecer de novo. Aquilo não vai acontecer. Foi tão desumano, foi tão absurdo, foi um horror tão grande que as pessoas têm consciência, não é? Mas aí você vê que não é bem assim. E que processo é esse? Como as coisas vão acontecendo passo a passo. O passo a passo da desumanização, né? Qual é? Exato. Você tinha falado que queria ler um trecho. Quer ler? Eu tô com ele aqui na minha frente também. Sim. Não sei se vai ser esse que você vai ler, na verdade, mas enfim. Se quiser, é o momento. Estamos no momento da leitura. Eu gosto que você falou daquela parte da Melina, eu fiquei na dúvida se a gente lê aquela parte dela em Petrópolis, subindo. Não sei, o que você acha? Não sei. Eu acho essas duas partes muito boas. Essa que eu tinha te falado, ela é interessante porque ela quase que apresenta ali o personagem, como que ele foi afetado com isso, né? Quando ele era criança. Então vou ler essa tá. página 25. A outra é boa também. Isso. É a página 25 e é a narrativa do Daniel. Havia um avô e um menino, contei a Melina. Esse menino cresceu imerso no silêncio do avô. Não sei se era alegre ou triste. Era uma criança que não sabia da sua história, não sabia de nada. Tento lembrar, mas não consigo. Não consigo me aproximar desse menino, olhar para dentro dele, pensar o que ele pensava, sentir o que sentia, medir até onde percebia as suas circunstâncias, o seu isolamento, o que lhe faltava. Por muito tempo não pensei na minha infância. Era como se tivesse passado por ela de olhos fechados. A escola, os amigos, os livros, os cadernos, a professora. A professora que um dia chamou meu avô para uma conversa. Com a minha redação na mão, ela me olhava. Foi você mesmo que escreveu? Sim, fui eu. Mas ela não acreditava. Era precisa a confirmação do meu avô. Um menino não escreveria sobre a morte da própria mãe daquela maneira. O avô não apareceu. A professora inconformada não sabia o que fazer comigo. Um menino que imaginava a morte da mãe de diferentes formas, que colocava sangue e violência nessas mortes. A diretora veio em socorro. A sua mãe pode aparecer, meu filho, a qualquer momento. Seu avô me disse. Ela foi viajar, mas volta. Eu não consigo lembrar o que respondi, se acreditava ou se duvidava dessa volta. Já tinha escutado muitas vezes a palavra desaparecimento. Já entendi o seu significado. Alguém estar ali e de repente não estar mais. A professora tinha pedido uma redação sobre o que gostávamos de imaginar. Aventuras, tesouros, monstros e tempestades. Descobrimentos, ilhas. Mas ela não esperava aquilo.
Ele é só um menino, sussurrava para a diretora, a redação sobre a mesa. A professora se deu ao trabalho de redigir uma carta ao meu avô, que, por favor, não me deixasse ler os jornais, nem ouvir o noticiário no rádio ou assistir à televisão. Não é bom para uma criança entrar em contato com a realidade. Esta realidade. O meu avô deve ter achado a carta uma bobagem, amassou sem terminar de ler. Ele nunca escondia os jornais, nunca desligava o rádio nem a TV. Era um descuido. Eu já havia aprendido a ler, escutava e via tudo com atenção. Hoje interpreto o seu gesto de outra forma. O gesto de amassar a carta, fazer do papel um bolo, fazer daquele bolo uma massa incompreensível. Ele queria que eu lesse, queria que eu visse e ouvisse. Era a sua forma de me dizer, já que não era capaz. Foi o seu modo de se redimir do silêncio que me impunha desde o meu nascimento. Que eu visse, escutasse, lesse. Desse gesto eu tenho forte lembrança. A pilha de jornal sobre a mesa, o rádio ligado na cozinha, a TV na sala, o meu avô sentado na sua cadeira, a carta da professora amassada e lançada ao chão. No dia seguinte, ela não se conformou de não receber nenhuma resposta. Havia uma parte específica que considerava muito importante. Eu mal tinha aprendido a escrever. Era um menino, não dominava a linguagem ainda. A caligrafia hesitante, como se tateasse o mundo, como se o percebesse de olhos semicerrados. E se eu era apenas uma criança iniciante naquele universo, sem o manejo nem a segurança da ordem e sentido das palavras, como era possível aquela fúria, tanta violência? Eram os meus primeiros passos. Eu mal tinha começado. Esse é um trecho que eu acho que ele não só apresenta o personagem, apresenta o avô e apresenta a professora, mas ele mostra realmente o quanto não afeta só o guerrilheiro, não afeta só aquela pessoa que está se dedicando ao movimento. É uma violência generalizada, que olha como uma criança está lidando com isso, olha como o avô dela também precisou, não consegue lidar com aquela situação. Eu acho interessante do ponto de vista da história e da escrita, mas tristíssimo, porque é uma criança que mal aprendeu a escrever, né? E tem que lidar com isso. É isso. Essa ideia da violência dele, assim, não se contava nada a ele, né, às crianças, né? Mas a criança já captava que era algo violento. Por isso que reproduzia aquilo, e você vê, era essa forma da criança já enxergar o mundo, né? Que havia ali uma grande... E a violência não estava só na violência em si, que a mãe poderia ter morrido, mas também na violência do próprio desaparecimento, da própria ausência. Né? E é uma ausência sem a certeza de que morreu, né? Ela simplesmente sumiu. Você não teve um corpo para enterrar, não teve nada. Isso acho que deixa ainda mais duro tudo, né? Essa ideia da suspensão, né? De você não saber, né? Na verdade, eu acho não saber o pior, né? Sim. Não saber a história real. E é um símbolo da gente também, né? Não te permite passar pelo luto, né? Você não passa pelo processo do luto. Isso é verdade. Em todas as suas fases. Você fica nele, fica num lugar de suspensão, realmente. Olha, Cláudia, tem mais alguma coisa que você queira falar pra gente, da sua pesquisa e tudo mais? E minhas perguntas foram todas respondidas. Não sei, eu queria, de repente, deixa eu ver... As pessoas que participam não podem fazer perguntas, não? Podem fazer perguntas. Tem bastante gente aqui falando, mas muita gente comentando pontos. Ninguém mandou perguntas. As pessoas comentaram sobre a questão do feminino que a gente estava falando, né? De como isso é bem interessante. Marcelo falou e teve mais alguma mulher aqui que falou de como, na verdade, muitas dessas coisas hoje em dia talvez mais não tão explícitas ainda. Eu não sei, eu fico vendo televisão, já penso no pior. Mas talvez não tão explícitas, mas a questão do feminino é isso, né? A mulher objetificada,
Até hoje em dia você fala de ser feminista e tem cabelo no sovaco, e não sei o quê. Você pode ter cabelo no sovaco, nenhum problema. Né? Eu acho que é libertador, muito libertador, mas ao mesmo tempo você deixa estigmatizado de que a feminista é só isso. E o próprio jeito que fala, cheio de cabelo no sovaco, é o jeito que fala, gente. Você também tem cabelo no sovaco, meu anjo. Você entende? E aí é interessante perceber como continua, né? Continua, muda-se a forma mas continua. Tem aqui, ó, chegou uma pergunta. Eu vou deixar salvo, que alguém falou. E aqui, ó, meu canto México. Fala assim, como veio a ideia da Alice no País das Maravilhas? Tem isso aí. Eu adoro o livro, Alice. É um livro que eu já li 1000 vezes, assim, e acho que ele tem várias entradas e várias saídas, né? De interpretação, de leituras. Eu queria, eu queria escolher um livro para ser o livro que seria a única herança do Daniel, a única coisa que ele compraria da mãe. Eu queria que fosse um livro e fiquei bastante tempo pensando que livro seria esse, que livro seria esse. Até que estava numa livraria e eu vi uma edição de Alice e eu abri assim e caiu exatamente numa das frases que eu uso no final, que é sobre encolher e diminuir, aumentar e diminuir de tamanho, aquela parte que ela toma que ela come o bolinho, o biscoitinho e ela cresce, 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 depois diminui, diminui, diminui. E caiu como uma metáfora perfeita do encolhimento, né, encolhimento das pessoas diante de uma repressão, né, e depois várias coisas foram vários significados foram se unindo a essa metáfora de você ter espaço para crescer, para se ampliar, para ser gente no mundo, e você não ter esse espaço e ser encolhido, 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 encolhido em todos os sentidos, né? Intelectual, cultural, emocional, psicológico. E aí também vários significados foram chegando, como o buraco da Alice, do coelho, a toca do coelho. Eu usei bastante. Depois, o primeiro capítulo do livro foi o último que eu escrevi, na verdade. Eu acho que eu só poderia escrever aquele capítulo inicial, mesmo depois de ter escrito tudo, porque quando a mulher no exílio chega numa espécie de alucinação, de loucura, e só poderia estar ali com ligação ao buraco da Alice, naquele sentido de quem perde um vínculo com uma realidade e de que tem que olhar o buraco de forma obrigatória, né? E a questão da linguagem também, porque eu fui entendendo através da Mulher no Exílio que Alice tinha essa história da língua, da linguagem, que a Alice começa a falar em línguas que ela não entende, ela começa a escutar línguas que ela não entende. E para mim estava muito claro que aquele mundo todo precisava de uma nova língua para se reerguer. Como agora eu acho que a gente precisa também reformular várias formas de ver e dizer o mundo, né? Então, para mim, a questão da linguagem foi uma questão forte na Alice também. E é também um livro que está no limiar, né? Ele não é um livro infantil né? Ele não é um livro de terror, mas também. Ele não é um livro psicológico, uma leitura psicológica, mas também. Então tem muitos significados ali e que me permitiu abrir essas janelas. Trazer esse livro para dentro do livro me possibilitou muitas janelas ali de significados para a história e para mim também na escrita, na narrativa, sabe, como escritora. Não, essa relação dele com esse livro também foi uma coisa que a gente estava conversando mais cedo, mexeu muito comigo, né?
é o momento que ele via a letra, né? Ali dos rabiscos que a mãe fazia no canto do livro, né? E eu gosto muito de escrever no livro que eu tô lendo. Eu acho que isso dá vida ao livro. E, e quando eu li isso, eu falei, cara, é isso. Você tá levando um pouco de você pro livro e olha o poder que isso teve nessa história, né? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui que chegou. Eu acho que vai ser nossa última, porque eu tô com muito medo do Instagram desligar na nossa cara, que quando dá uma hora ele desliga. Eu acho que já tá perto disso. Não sabia Ele disso. desliga, ele é Ah, é? super mal educado, ele fecha na nossa cara, essa é a verdade. E aí, vou te fazer a pergunta que chegou aqui do Johnny Paiva. Ele falou: qual é a relação entre a busca da forma de escrita do seu romance com os trabalhos de memória empreendidos pelas personagens? Ou seja, qual a relação entre linguagem e memória no seu romance? Eu acho que a gente já falou um pouquinho disso antes, né? Quando eu falei da sua escrita e tudo mais. A relação entre linguagem e memória foi falada. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu li muitos livros de memória exatamente para captar essa subjetividade. Então, eu acho que o que eu levei para o romance, especialmente na parte do exílio, foi muita subjetividade dessas guerrilheiras. Tanto as Uhum. guerrilheiras que ficaram presas, quanto as que foram para o exílio depois de da tortura e tal. E também das que morreram, né, através das memórias das colegas. Então foi muito essa carga subjetiva, esse olhar para o mundo, sabe, que foi se apropriando da linguagem. Então por isso que o livro tem várias linguagens diferentes, né? Cada narrativa Uhum. ali, cada narrador pediu uma linguagem totalmente diferente. Porque Isso vem é de bom. um lugar de vivência, de subjetividade muito diferente. Sim. Isso aconteceu de São forma pessoas muito muito diferentes. natural. Foi muito natural isso, não foi nada muito racional, sabe? Foi Uhum. acontecendo e eu fui percebendo o que estava acontecendo ali. E não me Gente, preocupar. falta 25 segundos para acabar. Então, a gente vai ter que se despedir. Ele vai desligar a nossa cara em 20 segundos. Obrigada, viu? Eu te agradeço muito, muito Obrigada a por ter todos. aceitado esse convite. E obrigada a todo mundo que participou, pergunta que eu não consegui ler, comentário. Obrigada mesmo. Obrigada por esse livro e por tudo. Obrigada, obrigada a você. Valeu. Tchau, tchau, gente.